Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso workshop. Hoje eu quero conversar com você nessa aula, eu quero conversar com você sobre um pouco mais de como funciona o seu cérebro, até entendendo como ele é formado. Porque se a gente parar para pensar, é muito curioso as pessoas... eu lembro disso, eu tenho duas netas e... ela entende tudo, porque ela reconheceu. A criança tem o seu sistema nervoso sendo mais finalizado até os 2 anos de idade. Então, olha que coisa fantástica, e a gente acha, porque ela sente o cheiro da mãe, o cheiro do pai, ela reconhece muito mais isso. Por isso que a discussão toda de formação de memória, de formação de percepção, ela na verdade está vendo, a visão dela está incompleta, ela vê um borrão, ela ouve muito ruído. Como isso interfere no dia a dia? É muito curioso quando você olha para uma gestante e ela automaticamente faz isso. Ela automaticamente acaricia uma criança, seu feto, seu filho. Essa relação é muito antiga, a gente vai falar um pouquinho disso. Ela é muito instintiva. Quando nós começamos a olhar como o comportamento humano interfere no nosso dia a dia, a gente pergunta o seguinte: por que você faz o que você faz? Como assim, doutor João? Por que você faz o que você faz? O que motiva você? A pergunta é: de que forma, o que motiva você? Na verdade o que me motiva são a realização de meus sonhos, na verdade o que me motiva é pagar a conta, na verdade o que me motiva é agradar os... eu vou discutir com você um pouquinho de algumas das teorias, mas eu quero que dentro disso você entenda a importância de entender como o seu cérebro funciona. Por exemplo, você pode olhar o homem, o ser humano, como um fator, uma referência motivacional dentro de um conceito econômico racional. Qual é a referência da motivação? É a perspectiva de ganho. O motivo mais importante é a geração de bens materiais. A pessoa fica motivada para comprar um carro, para comprar uma casa, para comprar o que quer que seja. Tem gente que se motiva por isso. É uma motivação real, constante no mundo corporativo, onde você estimula uma pessoa para a obtenção de ganhos, porém é uma motivação que vai gradualmente, o que eu chamo de sensibilizando. Cada vez você vai precisar de mais coisas para agradar, até você entender que na verdade você não precisava de nada disso para ser feliz. Me preocupa muito quando as pessoas começam a condicionar sua motivação à realização de coisas, e quando você já realizou muita coisa, você percebe que o mais importante era curtir a viagem, não era o destino. E isso a gente vai entender quando a gente discutir um pouquinho sobre felicidade, sobre neurociência da felicidade. O homem ele pode ter uma abordagem, uma motivação social. O que é motivação social? O motivo mais importante dele é ser reconhecido pelos outros. Pessoal, isso é um desespero. Isso é uma coisa terrível que muitas pessoas trazem para si. A referência dela ser motivada, dela estar disposta a trabalhar, a conquistar, a realizar e empreender, é que as pessoas possam reconhecer o que ela está fazendo. Você viu o que ele fez? Você viu o que ele comprou? Quer dizer, é diferente do outro, quero comprar, tá bom? É quando as pessoas reconhecem o que você faz. Eu costumo brincar com uma certa situação. Acredito que para você seja muito importante ser feliz. Sendo importante ser feliz, eu pergunto para você o que precisa acontecer para você ser feliz. Tem pessoas que dizem: doutor Jô, eu sou muito feliz quando, por exemplo, você é feliz quando as pessoas amam você? Lógico, né? Agora, será que você colocar um tamanho peso da sua felicidade nisso não é um risco? Será que vale a pena ser feliz quando os outros nos amam? Porque será que a gente está colocando a nossa felicidade na mão dos outros? Então seja feliz porque você ama as pessoas. Você ama seus filhos, seus pais, seu marido, sua esposa, seus amigos. Você ama Deus. Você ama a vida. Isso é seu, isso está sob o seu controle. Então, quando a motivação da pessoa é reconhecimento social, é sempre um perigo. E tem gente que vive assim. Eu quero só que você entenda como isso gera muita frustração. E frustração vai liberar muito cortisol. Cortisol vai inibir seu sistema imunológico, vai colocar o seu cérebro trabalhando num modo, sabe aquele modo de segurança, meio engessadão? Tem pessoas que trabalham pela autorrealização. Maslow já disse,
o que um homem pode ser, ele deve ser, a isso chamamos de autorrealização. O que é isso? O motivo mais importante é a satisfação íntima. Eu sei que eu fiz. Isso tem muito a ver com realização. Como eu já disse para vocês, mais do que empreender, o importante é realizar. Sendo o mais importante realizar, está muito vinculado a esse parâmetro, que é pessoal. Eu me sinto bem porque realizei. Como é de foro íntimo e foro pessoal, isso você fala muito da dopamina e da serotonina. Quando você fala da endorfina é quando, uau, eu consegui. O momento endorfina é o momento que você percebeu, eu consegui. Até então, você tem que curtir o processo, que é dopamina e serotonina. Quando você aprende a curtir o processo, a viagem se torna maravilhosa. Vou repetir, a viagem se torna maravilhosa e muito mais importante do que o final da viagem é fazer a viagem. Treinar o seu cérebro, quanto mais você aprender a treinar o seu cérebro, mais você vai aprender a curtir o processo e esse é o nosso grande objetivo. Agora, existe o que nós chamamos de homem complexo. O que é o homem complexo? Ele é movido por vários fatores, por várias causas e que eu acho que tem muito a ver com cada um de nós. Tem hora que a gente é movido porque a gente quer conquistar alguma coisa financeira, tem hora que a gente é movido porque a gente quer ser reconhecido, tem hora, e o principal é que a gente seja movido porque a gente quer ter aquela sensação íntima de eu consegui, eu realizei. Então, como fica esse processo? De que forma fica esse processo? Quando você olha a neurociência está muito ligada, por exemplo, com a aprendizagem e memória. Por que aprendizagem e memória são fundamentais? Porque dentro da inteligência comportamental humana, quanto mais você aprender e aprender a tomar decisões que te levam a ter o resultado desejado, mais inteligência você tem. Por que a memória é importante? Pessoal, a memória não é a memória simplesmente de eu gravei o nome, eu gravei a cor, eu gravei a circunstância. É muito legal isso. Tem muitos amigos que trabalham com isso, tem cursos maravilhosos sobre isso. Só que a memória tem muito a ver com a intensidade da experiência. Eu quero que você aprenda a experimentar mais intensamente, porque como eu já disse para você, a memória tem a fixação da aprendizagem tem vínculo emocional, repetição da informação e grau de relaxamento. Isso melhora a sua memória e sua aprendizagem. Atenção. Eu preciso que você preste atenção. Preste atenção. Atenção. Você percebe que, peraí, o que está acontecendo? Quando você encontra, concentra, vem uma velha frase que é utilizada, fantástica. Atenção ajuda você a ter foco. E foco é força, distração, destrói. Vou repetir para você. Foco é força, distração, destrói. Quanto de foco você está tendo na sua atividade? Eu preciso que você tenha foco no nosso processo de neurotreinamento. Eu preciso que você tenha foco no processo para desenvolver um cérebro empreendedor, porque vai dar trabalho. Se alguém disser para você que não é trabalhoso, está mentindo. O processo é fantástico, é possível. Agora, treinar, desenvolver o ser humano, mudar, é trabalhoso. É que o ser humano ele já tem uma resistência natural à mudança, por quê? Porque a mudança assusta. Por quê? Porque normalmente você muda para melhor ou para pior. Depende da pessoa e depende da percepção. Lembra do copo meio cheio e meio vazio? Isso depende do quê? Do estado de humor, do padrão mental. Não, gente, depende da via neural preferencial. Depende de como é o processo cerebral daquela pessoa. Uma pessoa que, hoje a gente já sabe, que é mais otimista, ela tem a capacidade de ser mais realizadora. Uma pessoa mais pessimista, ela é muito cética, ela fala, treinamento vai dar muito trabalho, não, deixa eu continuar fazendo o que eu faço mesmo, né? Para que desenvolver um cérebro empreendedor, é melhor ter emprego. Gente, empreender não é só não ter emprego, você pode empreender na sua carreira. Como você empreende na sua carreira? Com comprometimento, com dedicação. Agora, foco aumenta comprometimento? Atenção aumenta comprometimento? Aprendizagem aumenta seu comprometimento? Memória, você percebe como isso? Outra coisa que eu quero falar para você é sensação e percepção. De que forma você sente a oportunidade de empreender? Na sua carreira ou na sua vida? No seu negócio?
Hoje, mais uma vez, eu estava ouvindo estatísticas que dizem por que os negócios, por que o índice do empreendedor, do pequeno e do médio, pessoal. Existe risco. Quem não sabe lidar com risco não vai empreender no negócio próprio. E o grande desafio é que muitas pessoas que querem empreender num negócio próprio e têm mais idade, não é o caso do jovem, normalmente é da pessoa com acima de 30, 35, 40 anos. Ela quer empreender, ela quer ser dona do próprio negócio. Só que ela vai ter que investir um tempo para mudar o cérebro dela. Vai ter que mudar o mindset, a mentalidade, a sintonia mental dela. Por quê? Porque se ela não mudar isso, o que acontece? Ela vai se frustrar, ela vai achar que era simples e não é simples. Ela vai achar que, por exemplo, o empreendedor é o de cara que fica com dinheiro que sobra. Se sobra, tem grandes negócios, tem muito lucro, muitas possibilidades e grandes realizações. Tem. E você é capaz de fazer isso, mas eu preciso que o seu cérebro acredite. Se você não acreditar que você é capaz de transformar sonhos em realidade, em trabalhar para essa autorrealização, trabalhar por esse senso complexo de eu sinto a necessidade de fazer, independente de ser reconhecido, independente do que eu tenha. Será que, por exemplo, Madre Teresa era motivada por bens materiais? Será que Madre Teresa era motivada pelo senso de realização? Ela tinha que fazer. Era uma doação. Grandes outros empresários, será que a necessidade, será que um Ford, a necessidade dele era ser reconhecido? Esse é o Ford. E a gente começa a olhar tantas histórias, né? Será que quando você olha, o que motivava um Ayrton Senna? Uma vez eu estudando, eu tive a oportunidade de ouvir um comentário sobre ele de uma pessoa muito próxima a ele, que o Ayrton era uma pessoa obcecada pela velocidade. Essa obsessão, essa gana. Isso vai fazer com que você realize. E se você junta essa energia com a sua capacidade de realização, com desenvolver uma estratégia, desenvolver um hemisfério esquerdo mais lógico, um direito mais criativo, isso. Você precisa. Como são as suas funções executivas, esse pensamento? Como é a sua linguagem e interpretação? Pessoal, uma pessoa que está treinando o cérebro, ela tem que estar aberta a aprender sempre. Porque a maior verdade da ciência é que ela muda o tempo todo, né? Eu já brinquei, eu devo ter dito para vocês que quando eu me formei, neurônio não nascia. E hoje um dos efeitos da fluoxetina, né, do Prozac, é ajudar a criar novos neurônios. É uma excelente medicação que não pode ser tida como uma medicação permanente, porque você não pode ter muleta. A muleta tem que estar aqui. Na verdade, você tem que jogar fora a muleta. Você tem que desenvolver no seu cérebro estratégias para que você possa construir o que você deseja. Para que você possa lidar com as frustrações, que você possa lidar com o desânimo pessoal. Eu estou tão desanimado. Acontece com todo mundo. A diferença é quanto tempo você deixa que isso te polua, quanto tempo você deixa que isso fique impregnado no seu cérebro, porque isso vai ativar áreas do seu cérebro mais limitadoras e você vai começar a ficar mais desanimado, você vai ter menos perspectiva. Quando você tem menos perspectiva e está mais desanimado, você empreende menos, você tem menos empolgação, menos paixão. E aí com menos paixão, menos empolgação, você começa a falar, realmente a crise está complicada. Realmente a crise está terrível. Então, aprender. Como eu faço isso, Jô? Por exemplo, uma das coisas é, qual a coisa mais fundamental da sua vida? Eu quero que você escreva isso. Quais são as coisas que motivam você? Porque se você não entender o que motiva você, você não... Jô, eu adoro, eu me motivo a pensar em comprar um carro novo, ok? Mas depois que você compra o carro novo, o que faz com que você continue? Eu quero comprar outro carro. Daí depois... Jô, o que me motiva é ser reconhecido. O que me motiva é aquela sensação de eu consegui, eu realizei. Eu gosto muito disso. Por isso, quando eu cito o Abraham Maslow, um dos principais nomes das teorias de motivação, o que um ser humano pode ser, ele deve ser. A isso chamamos autorrealização. É o topo daquela pirâmide. O que eu preciso para isso? Como o meu cérebro tem que estar funcionando para isso? Você tem que estar proativo. Você tem que ter um alto grau de atenção, você tem que estar motivado, você tem que estar bem disposto. Bem disposto depende do tipo de neurotransmissor, se você vai estar com muito cortisol ou muita dopamina, serotonina ou citocina.
Parece brincadeira a gente estar falando disso, mas faz toda a diferença. Eu preciso que você entenda que nesse processo você tem áreas diferentes do seu cérebro que funcionam de formas diferentes. Então eu quero que você aprenda a entender a importância, por exemplo, do seu lobo frontal. O seu lobo frontal vai estar relacionado com o quê? Pensamento, planejamento, raciocínio, comportamento, principalmente emoção, memória e linguagem, como você expressa isso. Então olha que legal, né? A gente fala que o que importa muitas vezes não é o que você diz, é como você diz. Quando você entende a forma pela qual você pode transformar isso, tudo isso faz diferença. Então eu quero que dentro desse processo você comece a entender quanto você pode controlar e influenciar. Por exemplo, você é uma pessoa com predominância do hemisfério esquerdo ou direito? Você é mais lógico ou mais criativa? Outra pergunta para você. Como funciona o seu circuito de metas? Como assim, Jô? Exatamente, nós temos no nosso cérebro um circuito de metas. Por isso, quando eu falo para você de coaching, de mentoring, de programação neurolinguística, essa é a base da história toda, tá bom? Quando você... Por que é fundamental estabelecer meta? Quem não sabe o que procura não reconhece quando encontra. Porque existe um circuito de metas, você precisa definir. Existem metas biológicas, instintivas, comer, beber, dormir, isso acontece. Chega uma hora que você está cansado, você vai procurando um local para se esconder, para assim... Agora, existe o que nós chamamos de gradiente de metas, por isso que a educação deveria se basear em metas. Seu filho não deveria ter lição de casa, deveria ter meta para amanhã. Então, eu convido você a pensar, você que está decidindo empreender, você estabeleceu as suas metas? Será que essas metas são coerentes para você? Será que essas metas estimulam você? Porque se essas metas não motivarem você, você não vai fazer. Eu preciso que elas tragam... eu gosto de pensar muito que a motivação é alguma coisa que a gente traz como um arqueólogo. A gente busca lá dentro e quando a gente traz essa coisa está aqui, dentro da gente, estava dentro da gente meio perdida, mas você olha, nossa, como isso é precioso. Por isso eu vou fazer alguma coisa. Por isso eu vou realizar. Por isso eu vou transformar meus sonhos em realidade. Por isso eu estou disposto a treinar meu cérebro e usar essa ferramenta extraordinária chamada cérebro humano. Você pode mudar sua mente, você pode mudar sua vida. Eu estou aqui para te ajudar com isso.